Bem, eu estava a ouvir o pastor Vítor a dirigir a reunião e a verdade é que estava-se confirmando, de alguma maneira, a mensagem que o Senhor me colocou para transmitir à igreja. E a verdade, até não foi muito, ao princípio, pois Deus não desampara, tudo isso, mas a última parte que até não foi uma parte muito espiritual, não é? Quando se diz que a bola está no nosso lado, soa assim um bocado natural, não é? Mas a verdade é que é por aí que eu vou nesta manhã e eu creio que no relacionamento com Deus, numa vida com Deus, e uma vida de entrega, de serviço para com Deus, a bola está sempre do nosso lado. Porque Deus tem interesse e Deus está interessadíssimo em ter esse relacionamento conosco, cuidar de nós cada dia das nossas vidas. Mas nós temos que fazer a nossa parte continuamente, constantemente. Não podemos baixar a guarda dia, hora, nem momento algum. E seguramente que ao longo do dia, se nós nos colocarmos honestamente diante de Deus, seguramente que houve muitos sítios, houve muitos lugares, houve muita situação na nossa vida, dentro daquilo que se pode chamar, que realmente ficámos aquém e ficámos muito longe do Senhor. Por isso ele diz, chegai-vos a Deus com um coração puro e um coração sincero. Chegai-vos a Deus. Diz a palavra do Senhor em Hebreus. Eu coloquei, para mim é sempre mais difícil colocar um título, mesmo assim, do que compartilhar a palavra do Senhor. Mas eu coloquei, zelai, vigiai, guardai e orai e cuidado com as pequenas raposinhas. Eu gosto muito na palavra em espanhol, algumas palavras em espanhol, gosto que não é por uma... ou soam melhor ao ouvido, ou se consegue transmitir. Zorra é raposa, pequenas zorras, não é? E diz ter cuidado, eu estava também lendo na Bíblia espanhola, diz ter cuidado com as pequenas zorras. E o cuidado, nós devemos cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa vida não quer dizer que busquemos o nosso, porque quem busca o seu, o perderá, não é? Mas nós devemos nos cuidar. Nesta caminhada que levamos no Senhor, não é? Servindo ao Senhor, sendo a igreja do Senhor, é muito importante que nos cuidemos. Cuidemos não significa, o que não estou a dizer, cuidar de nós mesmos, não significa que Deus não tenha cuidado pela nossa vida. Mas por muito cuidado que nós tenhamos que o Senhor tenha por nós, em vão vigia a sentinela se o Senhor não está nela. Amém? Hebreus 12 diz a palavra do Senhor. E, sabes, muitas vezes, se não a maioria das vezes, nós pensamos sempre que as coisas grandes são aquelas que realmente são aquelas que trazem tragédias às nossas vidas, ou que nos afastam, ou que nos separam, ou que nos esfriamos. Não, eu lia no outro dia um livro aí, ou no jornal, não sei, e dizia como é que se come um elefante. Não sei se já ouviram falar como é que se come um elefante. Alguém seria capaz de nos explicar? Bom, come-se um elefante o quê? Dentada a dentada, né? Não, da maneira como é que se come. Comer o elefante todo não dá, não é? Então, quer dizer isto o quê? Que as coisas, que às vezes, de pequenas coisas, elas podem ir a muito grandes coisas. E em Hebreus 12, diz a palavra do Senhor, e não era uma piada, não? Era uma pergunta realmente, como é que se enfrenta, como é que se ultrapassa um problema muito grande? Pois, com pequenas vitórias, como assim se vai comendo tal, ou como se come uma vaca, não é? Não se come uma vaca de uma vez inteira, não é? Vai-se comendo um bife, e assim, quer dizer, com pequenas coisas se consegue alcançar aquilo que se pretende. Hebreus 12 diz a palavra do Senhor, deixai, e é um versículo que se comparte bastantes vezes, um versículo que conhecemos, mas que muitas vezes também se diz, os versículos não são por ser muito conhecidos,
mas são porque sejam praticados em nossa vida. Portanto, Hebreus 12 diz a palavra do Senhor: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e estando assentado à destra do trono de Deus. E eu sublinhei aqui na minha Bíblia: deixemos todo o embaraço e o pecado. Há muitas coisas que não são pecado. Algumas coisas na nossa vida que são embaraços. E ser embaraço significa que são coisas que nos atrapalham. São coisas que realmente não nos ajudam e que faz com que vayamos esfriando, que vayamos não dando importância a determinadas situações, não é? Eu punha cuidado, devemos de cuidar da nossa vida. E dizer: mas irmão, Deus cuida de nós, sim. Vamos a buscar em determinados versículos, diz em 1 Pedro 5,7, diz que devemos lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. No Salmo 145,20 diz: o Senhor cuida de todos os que o amam. São versículos que refletem que realmente Deus cuida de nós. Deus, como ouvíamos o pastor Vítor dizer e cantávamos, Deus não nos desampara. Nós é que nos afastamos e nos apartamos da relação pessoal com Deus. Por isso a bola está do nosso lado. O Senhor cuida de todos os que o amam. O Salmo 65,9 diz: o Senhor cuida da terra e rega e a enriquece. Quer dizer que o Senhor realmente cuida de nós, mas não é que hoje, nesta manhã, não é do cuidado de Deus para a nossa vida, porque isso temos ouvido falar bastante. É o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida, porque nós somos a igreja, somos o templo do Espírito Santo, e se o templo do Espírito Santo está obstruído, está com sujidade, está com trevas, o Espírito Santo de Deus não pode fluir, nem está, como se diz, ali arrinconado. E o Espírito Santo de Deus na nossa vida não pode estar acantonado, não pode estar arrinconado, tem que estar fluindo. Mas para que o Espírito Santo fluir, nós temos que ir soltando amarras da nossa vida. E às vezes são amarras pequenas, não são grandes. Para mim, muitas vezes perguntam-me qual foi o maior problema da tua vida. E não me deixam, foi a droga. Não, a droga não foi o maior problema da minha vida. Esse não foi o maior problema da minha vida. O maior problema da minha vida, seguramente, entre outros, que não vou trazer aqui, seguramente foi o meu homem interior. A falta de domínio próprio. Tantas coisas que realmente não foram, que são o problema maior da vida. O problema da vida do homem ou da mulher não é aquilo que consome ou consumiu, ou que faz ou que deixa fazer. O maior problema do ser humano é como está o seu interior. Amém? São alguns versículos de onde podemos ver o cuidado de Deus para com a nossa vida, para com os seus. Mas como estava dizendo, não é do cuidado de Deus para a nossa vida que eu quero compartilhar, mas sim do cuidado que nós devemos ter. Aí está a bola do nosso lado. Nós devemos estar cuidando, devemos estar olhando para as nossas vidas. Como funcionamos, como vamos de relacionamentos, como vamos principalmente no relacionamento com Deus. Em trevas não há relacionamento com Deus. Se não estamos na luz, Deus não nos deixa de amar por não estarmos na luz. Tanto que mandou o seu filho, o mais que ele tinha mais precioso, a morrer por aqueles que não estavam na luz, por os pecadores, não é? Por isso veio Jesus Cristo. Mas nós para que tenhamos um relacionamento com Deus, temos que ser e estar na luz. Cuidar-nos das nossas vidas, quero-te dizer, amigo, irmão, que está aqui neste lugar, que nos escuta em sua casa, cuidar-nos das nossas vidas não é pecado.
Porque há pouco mesmo dizia em Hebreus 12, desembaraçai-vos, desembaraçai-vos, livrai-nos das coisas que impedem que realmente flui a presença de Deus na nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 5:6 diz, não durmamos, pois vigiemos. Sabes, ao longo do caminhar, e eu tenho experimentado isso na minha vida, não é? Há uma tendência já ser uma rotina. A relação com Deus não pode ser uma rotineira. E pela nossa natureza, a mim passa, ou me passa algumas vezes, acaba por ser acaba por adormecer. Ok, Deus me ama de tal maneira, nos ama de tal maneira, que está sempre à espera que nós despertemos e nos agarremos e nos renovemos a nossa relação com Ele. Mas nós temos que fazer a parte que nos corresponde. E não durmamos, pois, vigiemos. Também não é do cuidado com o nosso corpo que eu quero falar, mas que também é que é importante ter esse cuidado. Devemos cuidar do nosso corpo, devemos cuidar da nossa saúde, devemos ter cuidado com a nossa alimentação. Não serei o melhor exemplo para falar da alimentação. Não porque coma coisas desvairadas, mas porque tenho uma má alimentação. Por isso a palavra de Deus vem direta para mim. Devemos ter cuidado, mas devemos ter esse cuidado, mas não por vaidade, mas por causa principalmente da nossa saúde. Porque se é verdade que vêm situações de saúde à nossa vida que não nos é possível controlar, eu escrevi aqui só por um par de exemplos, os cânceres, os tumores, os AVCs, não é? As situações que vêm à nossa vida que nos aparecem. Mas há muita situação que poderíamos, de saúde, cuidarmos nós mesmos, não é? Também é verdade que podemos cuidar da nossa saúde e devemos cuidar dela. Está nas nossas mãos o cuidar do nosso corpo. Está nas nossas mãos cuidar o externo e o internamente. Devemos cuidar do nosso corpo de maneira geral, externamente. Mas essa não deve ser a nossa preocupação. Devemos realmente ter uma boa apresentação, uma boa higienização. Devemos ter cuidar da nossa saúde. Porque nós, para podermos trabalhar, para podermos servir ao Senhor, temos que também ter uma saúde. Temos que sermos saudáveis. Por isso está muitas vezes no nosso lado cuidar dessa saúde. Evidentemente, quando vêm situações que não sabemos, que não contribuímos para elas, mas temos que as aceitar e pedir o favor de Deus, mas há algumas que nós realmente devemos ser nós a cuidar para que realmente elas não passem na nossa vida. Por exemplo, o câncer de pulmão, por onde vem a maioria? Por fumar tabaco, por fumar. Poderá haver outra, não te diga que é 100%. Pois as pessoas que fumam estão mais propícias a ter um câncer de pulmão das que não fumam. Não estou a dizer que as que não fumam. Já ouvi dizer, aquele homem morreu, tinha 90 anos e nunca deixou de fumar. Ok, mas isso não é exemplo para nós, não é? Devemos cuidar do nosso corpo de uma maneira geral, externamente, que é aquilo que se vê, e o internamente, que não se vê, mas que é o reflexo das nossas ações, do que fazemos e do que falamos. 1 Coríntios 16, 19 diz a palavra do Senhor. Porque é que devemos cuidar do externo? Já eu expliquei. E não é sobre o externo que eu quero falar nesta manhã. Devemos cuidar do externo, evidentemente, mas nunca passar a ser vaidade, não é? Devemos cuidar por uma questão saudável que é importante, não é? Porque nós, quando não estamos com saúde, não com aquela saúde que para poder desenvolver, para poder fazer, mas muitas vezes que somos nós que não temos o devido cuidado. Em 1 Coríntios, está difícil, pastor Faria. Já esqueci do Deuteronômio, agora está. 6,19 diz a palavra do Senhor. Para nós, a igreja, sabes porquê? Nós somos a igreja de Cristo. Tu e eu somos a igreja de Cristo. Este local não é a igreja de Cristo. Este é um local hermoso que o Senhor nos proporcionou, um local excelente para poder reunir-nos, ouvir
a palavra de Deus, buscar, orar, louvar. É um local onde podemos receber, é um local precioso, mas não é um local que salva vidas. Este local não salva vidas, mas se as pessoas que vêm a este local puderem ter um encontro pessoal com Jesus, então eles serão salvos. Amém? 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, recordar o Senhor à nossa vida. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Nós já não nos pertencemos. Nós somos pertença do Senhor. E como pertença do Senhor, devemos cumprir com as obrigações para que temos para com Ele. Porque fomos comprados por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Somos pertença de Deus, fomos comprados. Por isso devemos nos cuidar. Devemos nos cuidar que não entrem as pequenas raposinhas que vão danificando a vinha, porque somos vinha do Senhor. Diz em 1 Tessalonicenses 5:23, diz: o mesmo Deus de paz os santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, igreja, sejamos conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Devemos zelar. Estão de acordo? Estão de acordo? Que devemos conservar-nos irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Eu já sei, que eu não sou perfeito. Ok. Mas cada dia devemos colocar-nos diante do Senhor, ajoelhar-nos e pedir perdão, arrepender-nos e começar ou recomeçar diariamente com o Senhor. Não sabeis que o vosso corpo é santuário, templo. Por isso temos de ter cuidado. Não podemos deixar que pequenas coisas se nos vão infiltrando. As vozes do mundo. Outras vozes, e das piores vozes, são as nossas próprias vozes que vêm aos nossos ouvidos. Tudo eu sei, eu já sabia, tudo eu sei. Sejamos conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos zelar pelas nossas vidas. Porque se não zelamos pelas nossas vidas, como vamos a cuidar dos demais? Somos arquitetos, ainda que Ele seja o único arquiteto, nós também fazemos parte da equipa do Senhor Jesus Cristo. Porque um gabinete de arquitetos tem o chefe e depois tem uma equipa que coopera com ela, e nós somos cooperadores de Cristo e em Cristo. Amém? Devemos zelar, devemos cuidar das nossas vidas, porque se não estamos bem, como é que podemos cuidar de alguém? Faz-me lembrar algumas vezes, algumas pessoas que me dizem: não, olha, Fernando, tenho que ir à minha casa, ou tenho que ir à minha terra, ou tenho que ir lá à família, porque vou lá ajudar o meu vizinho, vou ajudar o meu irmão, Bom, e eu digo-lhe: se tu nem a ti te consegues ajudar, como é que vais ajudar alguém? Cantares 2:15 diz a palavra do Senhor: Cantares 2:15 diz que apanhai, depende da versão, agarrai as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Quem é a vinha? Nós somos a vinha do Senhor. Nós somos a vinha do Senhor, e uma vinha, porque é que um agricultor tem a vinha? Para adornar o campo? Um agricultor, um vinhateiro, tem o quê? Uma vinha para que seja muito gira? Sim, uma vinha que seja uma vinha bem verdinha, assim bem, é bom para a vista. Mas o agricultor ou o vinhateiro,
para não estar a cometer nenhuma gafa, não é? O vinheteiro, o que realmente quer é que essa vinha produza bom vinho, fruto. Não produza vinho, produza uva. E que a uva dê o vinho. E o vinho é o quê? O Espírito Santo do Senhor. Amém? E se realmente a vinha não está cuidado, muitas vezes não estamos cheios do Espírito Santo. Apanhai, agarrai as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Nós somos a vinha do Senhor, porque em Isaías 5,7 diz: a vinha do Senhor é a casa de Israel, e nós somos vinha do Senhor. E uma vinha mal cuidada, como eu dizia há pouco, não dá fruto. Não dá bom fruto. Pode dar fruto, mas não dá bom fruto. E o bom fruto, a boa uva, seguramente que depois vai dar um bom vinho. Por isso um agricultor ou um vinheteiro tem um campo, mas há que estar atento e há que cuidar desse campo. E ter cuidado com as raposinhas, com as coisas pequenas que rapidamente crescem e ficam demasiado grandes. Muitas vezes na nossa vida passa-nos que não damos importância a pequenas infidelidades, a pequenas situações que nos vão apegando. Sabes, não me justifico, nem é para isso que o público serve. Mas a verdade é que nos passa a todos. E o Senhor nos alerta e nos chama constantemente que devemos ter cuidado e cuidar-nos de nós mesmos, sabendo que Deus cuida de nós, mas que nós devemos de fazer a nossa parte. Cuidado com as raposinhas, tente atento, cuidado com as coisas pequenas que rapidamente crescem e ficam demasiadas grandes. A Bíblia fala que estes pequenos animais deitam a perder um campo inteiro. E sabes, agora já com esta tecnologia, agora já com as grandes vinhas, os grandes campos de vinhas, aquilo já tudo vem eletrónico e não sei o quê, já quando vêm os animais a meter-se por ali, e já há cabos elétricos e o progresso, não é? Mas antigamente ou faziam vedações e então as raposinhas costumavam entrar por debaixo, faziam um buraco na vedação para entrar. E muitas vezes, se não estamos atentos, elas vão entrando na nossa vida e vai começando a esfriar, vai começar a adormecer, vamos começar muitas vezes a não ter aquele fogo que devíamos ter. E como alguém dizia, passamos, e não é o maior perigo, muitas vezes passamos de uma igreja cheia do Espírito Santo a ser uma igreja metodista. Somos que cremos em Deus, mas o seu Espírito não habita por completo na nossa vida. A Bíblia fala que estes pequenos animais, raposinhas, deitam a perder as vinhas, destroem e fazem mal. Diz em Lucas 21:34, a palavra do Senhor, em Lucas 21:34, olha o que diz a palavra do Senhor: acautelai-vos de vós mesmos, não é? Tendo cuidado de vós mesmos. Lucas 21. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações acautelais por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações subcarreguem de glutinarias, de embriaguezes e de outros cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Amém? Pequenas coisas que muitas vezes nós vamos dando lugar e vamos culpando o diabo. Evidentemente que, como eu dizia há pouco, as coisas do mundo sopram aos nossos ouvidos constantemente. O diabo sopra aos nossos ouvidos, trazendo desânimo, trazendo muitas vezes com que querer nos cegar. E então o maior dos inimigos, que é o nosso ego, o nosso eu, esse então já nos quer mesmo fazer a folha. Há que estar atento às coisas pequenas, acautelai-vos por nós mesmos. Há que estar atento às coisas pequenas que nos parecem insignificantes, mas com o tempo podem arruinar-nos. E é importante que prestemos atenção às coisas pequenas
que se querem introduzir em nossas vidas, na família, na igreja ou até nas comunidades. As raposinhas que fala a Bíblia faziam buracos na areia por debaixo da vedação. Vedação para entrarem por debaixo, para esburacarem as vinhas e assim estragarem a produtividade das mesmas. Não só que no meio de uma vinha, quando começa a aparecer as cepas, não é? As cepas a secar, as folhas a secar, o agricultor começa logo a meter a mão à cabeça. Ai, meu Deus! Sabes? E nós devemos também ver quais são as partes de onde estamos secando, de onde realmente a nossa intensificação no relacionamento pessoal com Deus baixa por a relação não ser uma relação íntegra com Deus, uma relação séria com Deus. Muitas vezes Deus conhece melhor do que ninguém quando a nossa oração é uma oração para ver se cumprimos ou se é mesmo uma oração de clamor, de necessidade, de agradecimento, ou é só porque muitas das nossas orações não passam dos tetos do lugar de onde estamos reunidos. Há que estar atento às coisas pequenas. Gostava de alertar, segundo aquilo que Deus me trouxe para compartilhar com a edificação da igreja, de alguns erros que cometemos ou que podemos cometer em nossas vidas. O primeiro erro é passar ao lado das coisas pequenas, esquecermos que elas podem crescer. O segundo erro que podemos cometer é ignorar que as coisas pequenas nascem no nosso interior. Tudo nasce no nosso interior. E o nosso interior tem que ser trabalhado e operado pela presença de Deus nas nossas vidas. E somente haverá quando exista um relacionamento com Deus. E dia a dia morrermos a nós próprios. Que eu já morro a mim próprio, já estou na comunidade, já estou na remar, eu já morro, eu já... Sabes? Estar numa comunidade, viver numa comunidade, não é morrer a si mesmo. Morrer a si mesmo é negar-se à sua vontade, negarmos ao nosso eu, e que já não vivamos nós, mas que viva Cristo em nós. Amém? As coisas pequenas crescem e ficam grandes, são o reflexo de que há do nosso interior. Jesus quer caçar as raposinhas, mas nós temos um ajudador. Ele quer caçar as raposinhas. Ele quer introduzir na nossa vida, Ele quer caçar as raposinhas. Sabes, se realmente tivermos uma vida com Cristo, Ele vai nos ajudar a caçar e vai caçar as raposinhas para que elas não entrem. Vai limpar da nossa vida aquelas coisas pequenas que depois um dia se podem transformar em grandes. Não é o passado que importa, é o futuro que está para vir. Porque o passado está passado. O importante é o dia que vivemos hoje e o que está por vir. E o Senhor nos vai alertando para isso. Jesus quer caçar raposinhas pequenas que se querem introduzir na nossa vida. Ou seja, ou que já se introduziram. Sabes, eu escrevi um exemplo, que no tempo dos religiosos, no tempo dos escribas, lá nos fariseus, aquilo, e o tempo da lei, não é? Os cumpridores, era quem fosse apanhado em adultério, era apedrejado até à morte. Mas Jesus veio para caçar essas tão drástico, não é? Dizem, ouviste, não cometerás em adultério, Mateus 5, 27, 28, mas somente qualquer que lhe olhar de forma impura cometerá adultério. Pequenas coisas, não é? Que poderão ser grandes, podem acabar com a nossa relação com Deus. As nossas relações matrimoniais, as nossas relações familiares, as nossas relações com os irmãos, com a igreja, como comunidade. Uma pequena mentira pode-se converter em um grande engano. Uma pequena ofensa pode-se converter numa grande raiz de amargura e contamina a muitos. Graças a Deus que Ele nos deu o seu Espírito Santo, que funciona como um semáforo em nossas vidas. Sabes, eu não sou dos que mais passo os semáforos vermelhos. Mas de vez em quando, não vem ninguém. Até um dia,
E assim é a nossa vida. Há semáforos vermelhos, há o semáforo amarelo e o semáforo verde. O Espírito Santo deve ser o semáforo da nossa vida. Se ele se acende e diz não, por aqui não, é não e não. Se está verde, é porque estamos dentro da graça do Senhor. Graças a Deus que Ele nos deu o seu Espírito Santo que funciona como um semáforo em nossas vidas. Não há melhor que escutarmos a voz de Deus. Como eu dizia há pouco, e falava, há muitas vozes chamando ao nosso ouvido continuamente. A voz do mundo. Não é o mundo, porque Deus criou o mundo. São aquelas coisas que nos querem afastar de Deus. A voz do inimigo, e como não bastasse a voz do nosso eu. Prestamos demasiada atenção ao ruído que entra de fininho e pouco à voz de Deus. E assim muitas vezes andamos e acabamos sentindo-nos, sabes, ansiosos, amedrontados, frustrados, desanimados. E isto são pequenas raposinhas que entram para a nossa vida e que nos leva a que realmente, muitas vezes, nos esfriemos e se acabe por apagar o relacionamento com Deus. Deus não se deixa nunca de relacionar connosco. Não se deixa de relacionar connosco. Mas se nós não nos relacionamos com Ele, pois Ele diz, olha, tomemos mais em atenção, estejamos vigilantes e prestemos ouvido à voz de Deus que nos fala continuamente. Abramos os ouvidos, mas por dentro. Não perdamos o foco, nem deixemos que nos roubem o foco. Nem nos afastemos do foco. Evitamos as coisas que nos destroem. Oremos para que o Espírito Santo nos ajude a ajustar muitas vezes a nossa lente desfocada. E então, convém que Ele vá focando. Por isso muitas vezes temos que ir ao oculista, não é? Ali ao nosso amigo Jorge. Não é Jorge, é sempre... Como? César, mas eu sempre chamo de Jorge. Assim se ele vai dizer, olha, então vai lá pagar ao Jorge. Está aí o Jorge. Não, o Jorge não está, então pagamos para a semana. Glória a Deus, sorri que Deus te ama, amém? Sorri, diz a Deus ao que está ao teu lado, diz Deus te ama. Diz-lhe, somos uma igreja de alegria. Diz que o Provérbios 21, 17, diz que o coração triste, como é que é, ou abatido, sabes? Olha, 17, 22 diz, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Amém? Tudo é um testemunho. Ultimamente a coisa não tem dado muito fina. Estou-te a dizer, tenho umas dores nos ossos e o Senhor me revelou isto para a minha própria vida. Muitas vezes um coração alegre é o bom remédio. E um coração alegre nos faz com que estejamos atentos e vigilantes às astutas ciladas do inimigo. E para terminar, quero dizer, oremos para que o Espírito Santo nos ajude a ajustar a tal lente espiritual, que muitas vezes se desajusta e nos desfoca e nos leva na direção errada. Foquemos nas coisas de em cima e não das da terra. Um filho de Deus deve vigiar para que não deixe entrar as raposinhas que lhe podem arruinar a vida. Era isto que eu tenho da parte do Senhor, porque muitas vezes, claro, drogar-se, matar, fornicar, são coisas tremendas, não é? E outras, por aí demais, roubar, que sei. Mas, às vezes, com pequenas coisitas que se vai destruindo o nosso relacionamento com Deus e que nos pode criar incredulidade na nossa vida. É uma luta constante, mas em Cristo somos mais que vencedores. E será Ele que nos vai dar a vitória. Nós só temos que estar atentos e vigilantes. Para isso é necessário zelo. Zelo é cuidado. O zelo da casa do Senhor me consome. O zelo de eu manter-me como Deus, irrepreensível para Deus.
deveria-me de consumir. Deveríamos de consumir, que realmente estar vigiando, orando, estar alerta, estar sentinela, para que não venham as pequenas coisas que muitas vezes nós próprios não damos importância, mas que vão crescendo e se vão fazendo grandes, e depois já é muito difícil. Mas o que é impossível para nós é possível para Deus. Por isso devemos nos achegar a Ele. Apocalipse 16:15 diz: eis que venho como um ladrão. Gostaria de ler Apocalipse e pedir aos músicos que fossem subindo, aos meus irmãos. E depois o pastor Mário termina a reunião. Apocalipse 16, versículo 15 diz: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Bem-aventurado aquele que vigia e se cuida, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado somos quando nos cuidamos de nós mesmos. Quando cuidamos que a nossa vida não se descuide, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Mas nós temos de fazer, como dizia o pastor Vítor, a parte da bola que está no nosso lado. E a parte da bola que está no nosso lado é viver, conservar-nos, como Deus pede, irrepreensíveis para a sua vinda. Desembaraçando-nos de tudo aquilo que não edifica e tendo cuidado que não deixemos entrar as pequenas coisas que se podem transformar em grandes coisas, que depois é mais difícil. Ainda assim, Deus sempre está com a sua misericórdia eterna para as nossas vidas. Senhor Jesus, nesta manhã, quero-te dar graças, Senhor, por este privilégio, Senhor, de poder estar neste lugar, Deus. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que Tu, Senhor, enviaste nesta manhã, Senhor, possa produzir esse fruto, Senhor. Senhor, que vivamos cuidando, zelando, vigiando, completando a nossa oração. Não baixemos a guarda, Deus. Não demos pé a pequenas coisas, Deus. Ainda que vivamos inteiramente uma vida de fé, sabendo que Tu cuidas de nós, Deus. A nós que nos corresponde fazer a nossa parte, Deus. E não queremos descuidar. Não queremos descuidar o Teu Espírito, Senhor, que Tu colocaste em nós essa nova vida, Senhor. Descuidar, porque é Ele que faz fluir rios de água viva. O corpo, Senhor, que Tu nos deste físico, Senhor, que és um privilégio para poder servir-te, Deus. Senhor, dentro daquilo que é possível, Deus, que cabe a nossa responsabilidade pessoal, Deus, que cuidemos de nós próprios, Senhor. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Te peço perdão por tantas vezes que realmente, Senhor, não Te glorifico, Deus. O Senhor, cria em nós, Senhor, um coração puro, Senhor, um espírito reto, Deus. E, Senhor, que estejamos atentos, Senhor, às raposinhas, Deus, que se intrometem pelos sítios que menos esperamos, Deus, mas que por isso Tu nos deste, Senhor, e nos alertas, Deus, para que sejamos vigilantes, Deus. Não durmamos, não nos acomodemos, Senhor, sabendo que cada dia, Senhor, Tu nos dás a vitória, mas a nós corresponde-nos preparar o cavalo para essa vitória que Tu nos vais dar. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa a Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está neste lugar, que nos viu, ouviu, Deus. E, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa produzir vida e vida em abundância. No nome de Jesus, amém.